cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Deus abençoe cada um. E como eu estava dizendo, é um privilégio nesse dia de hoje poder compartilhar a palavra, porque para mim é um dia especial, que é a semana chamada Semana Santa, Semana da Páscoa, e é um privilégio neste dia poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero dizer que não foi só hoje, não foi essa semana que Deus tem colocado isso, mas já há muitos anos Deus tem trabalhado na minha vida a questão da Páscoa, porque nós aprendemos algumas coisas e hoje, vendo toda a realidade, muita coisa mudou para mim ao longo desses anos, né? Então eu gostaria de compartilhar para vocês. Então eu queria perguntar, talvez tenham palavras que são tão corriqueiras no dia a dia da gente, que a gente muitas vezes não para pensar. Por exemplo, tem uma palavra que é muito corriqueira para mim, que é antagonista. Então eu tenho aqui, ó, eu sou protética. Então eu tenho aqui na minha mão, ó, quem aqui já fez prótese sabe o que é isso. É a cópia da boca, é um modelo de gesso. Então, quando o dentista me manda o serviço para fazer, ele pode me mandar essa parte, ou pode me mandar as duas juntas, tá? Então, quando ele me manda só uma das partes, às vezes, se eu preciso da outra, eu digo assim, você não me mandou o antagonista. Então, quando eu falo antagonista, o dentista já sabe, quem trabalha na área sabe que o antagonista é o outro lado da boca, né? Então, parte de cima, parte de baixo. Então, tanto faz.
esse aqui pode ser o antagonista desse, como esse pode ser o antagonista desse, tá bom? Então, antagonista, no dicionário, ele é o quê? Oposto. Ele é o lado oposto, tá? Então, pode ser considerado também como adversário. E o antagonista da palavra antagonista, que seria o antônimo, ele pode ser adepto, aliado ou admirador, quem admira, né? Então, assim, por que eu tô dando esses exemplos? Porque eu quero trabalhar algo aqui que o Senhor tem falado há muitos anos já. Toda vez que chega a época de Páscoa, toda vez que chega a época de Natal, os antagonistas dessa época, tá? E aí nós temos também como, para citar como antagonistas, santo. Antagonista de santo é profano. O antagonista de bom é mal. O antagonista de bênção é maldição. Então, a Bíblia sempre vai trabalhar com os antagonistas, né? Desde que Deus criou todas as coisas, a gente sabe que veio o Satanás, e a palavra no hebraico Hassatan nada mais é do que adversário. Então a gente fala assim, o Satanás, a gente fica com medo, né? Mas na verdade é o quê? Ele é o adversário. Então Deus, ele também tem o seu adversário, que é o Lúcifer, né? Que é o inimigo das nossas almas. Então tudo são antagonistas. Então, para tudo que Deus criou, para o bem do ser humano, para tudo que Deus criou, o diabo veio, infelizmente, e plantou a semente do antagonismo. Para fazer o que? Deus criou a vida, né? A vida eterna com ele, mas também, por outro lado, tem a vida eterna com o Satanás, né? Com o adversário do Senhor. Então, por que eu tô falando tudo isso? Hoje, nós temos na nossa cultura, de modo geral, coisas que foram tão enraizadas ao longo dos anos, e eu tenho refletido se realmente nós fazemos da maneira correta certas coisas. Queridos, eu não tô aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz assim, cada um examine-se a si mesmo. E eu tenho feito o exercício de me examinar, de saber se o que eu tô até pensando, imaginando tá certo. Mas vamos passar para a palavra para a leitura da Bíblia. Se alguém tiver sua Bíblia aí e quiser abrir para acompanhar, senão eu vou ler aqui. O texto está em Êxodo, capítulo 12, de 21 a 32. E eu creio que esse texto, nessa semana principalmente, é um texto que é muito trabalhado. Ao longo não só do Brasil, mas enfim, ao redor do mundo, né? Nos países que tem cristãos, judeus, né? Que comemoram a Páscoa. Então, é Êxodo 12, de 21 a 32. Diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes prometeu dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou a todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto.
Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, pois vocês, os israelitas, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Então essa é a passagem da Bíblia que conta da primeira Páscoa, né? Da primeira Páscoa que Deus instituiu para o seu povo. Então, para a gente poder puxar um pouquinho o fio da meada, tá? Então, nesse momento, se você tiver seu filho aí na sua casa, chama ele para ouvir essa história, porque é dia da gente celebrar, é dia de... Hoje não é a Páscoa ainda, mas durante essa semana nós estamos comemorando a Páscoa. Então aproveita, chama teu filho, teu sobrinho, quem tiver aí, para ouvir a história, como é que tudo aconteceu. Eu vou tentar resumir aqui, embora todos já conheçam a história, mas o Senhor fez uma promessa para Abraão. Ele disse que ele seria pai de multidões. E falando de antagonismo, seria uma coisa muito antagônica, porque quando Deus deu a promessa para Abraão, Abraão já era de uma certa idade. E não contente com isso, ele ainda foi ter esse filho anos depois, né? Já com 100 anos. Ele e Sara, né, tiveram a Isaac. Então o Senhor disse assim, que ele faria de Abraão pai de multidões, pai de grandes nações, né? E aí teve Isaac teve seus filhos Esaú e Jacó, o qual foi abençoado foi Jacó. Jacó teve seus filhos, e quando ele teve os seus filhos, houve aquele episódio de que seus irmãos pegaram José, seu irmão mais novo, que era o filho mais chegado de Jacó, venderam ele, botaram no poço, depois tiraram, venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas pegaram ele, levaram ele para o Egito, e lá ele ficou trabalhando, né? E José, ele se destacou naquele tempo. Então ele trabalhou na casa de Potifar. Aconteceu o episódio dele ser assediado e depois foi para a prisão. Ficou ali, foi governador do Egito. E aí, quando ele se tornou no mais alto grau, como governador, né, do Egito, então ele pôde reencontrar a sua família. E com tudo isso, o Egito estava muito próspero, né, por causa de tudo que José ajudou ali, com o seu sonho, com sua mão de obra ali. E ele trouxe os seus irmãos, trouxe seu pai, trouxe a sua família. E ali eles se estabeleceram por muitos anos, né, devido à fome que havia naquele local naquela época. Eles se estabeleceram ali passaram muitos anos, veio geração em geração em geração. Enfim, há discussão com questão de quantos anos eles ficaram ali. A Bíblia fala 430 anos, então eu vou pelo relato bíblico, né, que foram 430 anos. E ali Deus já tinha prometido para Abraão o que ele iria fazer. Abraão já era morto, mas a promessa do Senhor permaneceu. Em Abraão, Deus cumpriu a promessa, fez a promessa. Em Isaac, Deus cumpriu a promessa. E em Jacó, ele deu a garantia da sequência da promessa dele, né? Então ele foi pai de multidões. Pois bem, eles ficaram ali e o Senhor fez com que nascesse Moisés. Moisés era um hebreu, foi lançado às águas pela sua mãe. Quem acabou criando Moisés foi a filha do faraó. Para encurtar toda a conversa e chegar no ponto que eu quero, o Senhor veio trabalhando na vida de Moisés, o que ele queria, fez dele um grande homem, e ele foi o escolhido para ser o libertador do povo dele, porque Deus não criou o povo, não deu uma promessa para Abraão para que o seu povo ficasse escravo ali no Egito. Então o Senhor falou, não, agora já basta, eu vou tirar meu povo daqui e vou levá-los para a terra que eu tinha prometido como herança, né? Então, na verdade, quando Deus tira ali o povo do Egito, o povo não está indo para pegar aquelas terras, eles estão indo para voltar e tomar posse daquilo que já era de Abraão, que Abraão já tinha comprado, né? E ficou muito tempo lá esquecido, outros povos invadiram ali a terra, mas o Senhor tinha prometido que eles iriam voltar. Então foi a hora que Deus escolheu. E aí Deus manda com que Moisés vá falar com o faraó, ele leva Arão, seu irmão, junto.
E chegando lá, o faraó se recusou a deixar o povo sair. Por quê? Era mão de obra barata para o faraó, né? Eles eram escravos, eram de outra terra, de outra... E, enfim, eles escravizados ali, não foi isso que o Senhor tinha preparado para os filhos dele. Então o Senhor diz, vá lá e fala. Passaram-se todas as pragas, e aí Deus falou assim, não, agora é o golpe de misericórdia. Então agora você vai lá e vai falar para ele que se ele não deixar meu povo ir, a coisa vai engrossar. Então o que Deus fala para o povo? Olha, Moisés, vai lá e diga para o povo tudo isso. E o que aconteceu? Moisés foi, que foi o texto que nós lemos aqui, disse para o povo, preparem o cordeiro, preparem, porque nós vamos sair daqui do Egito. Então eles se juntaram, e a palavra que nós usamos é Páscoa, né? Mas no hebraico é Pessar. Então, Pessar seria passagem. Então, é a noite que o Senhor vai passar. Pessar, passar. Tá? Então, o que aconteceu? Deus levantou Moisés. E aí, o que a gente tem lá no Egito? A gente tem um antagonista. Porque enquanto Deus é o único Deus, é o Deus que fez a promessa para Abraão, para o seu povo, lá no Egito são diversos deuses, né? Então, como eu falei no começo do antagonismo, né? Então era totalmente destituído daquilo que Deus queria. Deus queria que o seu povo se lembrasse que ele era o único Deus, mas ficaram tantos anos ali que se perdeu muita coisa, né? Acredita-se que eles se envolveram com a cultura ali, já não tinha tanto temor a Deus assim como Deus gostaria que tivesse, né? Então, por que Deus ali, ele fala para que as pessoas, por exemplo, as práticas do Egito. Se você pegar fotos do Egito, né, que eles têm muita foto na internet, se você tiver curiosidade, veja. Era tudo muito grandioso. Então, em todos os monumentos que eles faziam, ali eles colocavam a história, escreviam em hieroglíficos, a história, hieroglifos, a história deles, né? Contava a história deles. Uma das práticas que eles tinham no Egito era nas suas portas, por onde eles passavam, era colocar ali inscrições de orações, de magia, de crendices, de superstições, porque aquela inscrição que estava ali naquela porta, então era como se fosse um amuleto para eles, para que quando eles passassem ali por aquela porta, cada vez que eles passassem por ali, eles tivessem uma certa proteção. Então, não foi nada, Deus não fez nada ali em todo o pedido dele ali, que não fosse para que a coisa fosse para os antagônicos, entende? Então, possivelmente, porque na arqueologia eles acharam ali, quando eles acharam alguns assentamentos dos hebreus, porque até então eles não eram judeus e sim hebreus, né? E eram chamados de hebreus. Então, eles acabaram pegando aquelas práticas. Então, nas suas portas, as suas construções eram de tijolos, as suas casas eram de tijolos. E nesses assentamentos dos hebreus, em alguns lugares, eles já acharam, né? Nas portas, elas eram feitas de madeira, com inscrições. Então, essas inscrições, é bem provável que os hebreus já tinham se adaptado com toda aquela cultura, com os deuses, com tudo. Então, eles faziam a mesma coisa que os egípcios faziam. Então, por que Deus foi muito preciso em pedir para que eles matassem o cordeiro e separassem o sangue? Eles pegavam porque daí Deus pediu para quê? Para que eles passassem o sangue na porta. Mas sabe para que foi esse sangue, queridos? Foi para como que se pintasse, como se aquele sangue fosse para apagar tudo aquilo que estava ali que era contrário ao Senhor. Então, quando você passa aquele sangue ali, né? Os hebreus passam aquele sangue na porta, era em obediência a Deus, mas era também um testemunho. Por quê? Porque todos os hebreus que fizeram isso, com certeza que os egípcios viram aquilo. E os egípcios já tinham presenciado tanta catástrofe, tanta desgraça que tinha acontecido naqueles dias com as outras pragas. E aquilo foi um testemunho, dizendo assim, ó, tô apagando aqui tudo o que eu acreditava. Tô pintando com sangue aqui, ó, tudo que
sabe? E é assim na nossa vida, queridos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, é o sangue dele, é a marca do sangue na nossa vida. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, isso é apagado, o sangue apaga tudo aquilo, todas as crendices, as coisas que a gente acreditou algum dia, tudo aquilo que enganaram a gente, porque muitas das coisas as quais nós possivelmente acreditamos foi porque alguém nos ensinou, muitas vezes inocentemente, mas o fato de nós termos sido ensinados na nossa inocência, isso não tira de nós o peso da responsabilidade. Então aquilo ali foi um ato público, um testemunho, dizendo assim, nós não concordamos mais com isso, nós estamos apagando isso aqui. E aí, matar o cordeiro, comer o cordeiro, passar o sangue ali nos umbrais, né? E a Pessar é justamente a passagem. O próprio Deus passou, ele visitou durante a noite ali todas as casas. Então ele prometeu que aonde tivesse o sangue, ali não haveria morte. E aí, no meio da noite, os egípcios ficaram apavorados com o que aconteceu, porque Deus executou juízo. A Bíblia diz assim, que tanto no palácio do rei, quanto nos calabouços, ou seja, do maior até o menor, e não somente os seres humanos, mas o Senhor fez isso também com os animais. Deus matou os animais, e aquilo foi o que bastou para o faraó entender que Deus tinha executado o juízo contra todos os deuses do Egito, inclusive com seu próprio filho, que era considerado um deus, porque o faraó era um deus na terra. Então, quando o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, veio e matou seu filho, eles falaram, eu não posso mais contra esse Deus, eu não posso, é melhor eu mandar eles embora, porque vai sobrar para mim também. E aí é quando eles saem, né? Quando o Senhor executa o juízo. Então a palavra Pessar, passagem, né? Nós estamos, o Senhor, ele está passando nas nossas vidas, ele continua passando, e o Senhor pediu para que isso fosse uma lembrança para todo sempre. Deus não colocou prazo, Deus não disse assim, olha, só nesse dia específico, não. A partir deste momento, vocês vão comemorar todos os anos na mesma época. Houve épocas na Bíblia que relata que eles meio que se esqueceram, eles meio que faziam de qualquer jeito, mas Deus nunca deixou com que esse memorial deixasse de existir, e ele chegou até nós. Eu tenho ouvido falar, né, esses últimos dias, que a Páscoa cristã. A Páscoa não é cristã, queridos, a Páscoa é judaica, mas dentro de todo esse contexto, o Senhor nos colocou. Nós podemos ser considerados, né? A Bíblia nos considera como os gentios, mas nós também estamos comemorando a Páscoa judaica, a Páscoa hebreia, a Páscoa que o Senhor instituiu para o seu povo, para aqueles que servem ao Senhor. Outro antagonista da Páscoa, eu ouço muitas pessoas falando assim na Páscoa, a Páscoa é renovação. Não, Páscoa é redenção, queridos. É a redenção, porque quando eles estavam lá no Egito, o Senhor tirou eles com mão forte, redimiu aquele povo e trouxe para um outro lugar. Deus tirou eles dali. Então Páscoa não é renovação, Páscoa é redenção. E a gente não tem noção do que é a palavra redenção. Redenção talvez seja uma palavra que a gente fala muito até na igreja, mas não tem noção do que é. Nós somos comprados. Nós éramos para ser escravos, nós éramos para ser... Nós estávamos condenados a ter uma vida, a morte eterna, mas o Senhor nos redimiu, nos deu a redenção, e foi pelo sangue de Jesus que foi feito isso. Então, Páscoa é redenção. Outra coisa, o antagônico da Páscoa. Se fala muito hoje em coelhinho da Páscoa. Queridos, eu peço aqui, em nome de Jesus, você que está me ouvindo, que é avó, que é mãe, que é tia, não estimule nas crianças coelho da Páscoa. Coelho não tem nada a ver com a Páscoa, queridos. Páscoa é cordeiro, é cordeiro. Anos atrás, eu ouvi muitos anos atrás, uma amiga minha dizendo assim,
Ai, eu gosto tanto da Páscoa. Ai, chega nessa época eu compro os ovos de Páscoa. Ai, eu escondo e aí a minha filha vai e ela procura aqueles ovos. Ai, eu não admito que ninguém venha falar pra ela que isso é mentira, porque eu falo que é o coelhinho da Páscoa que trouxe pra ela. Queridos, hoje é 1º de abril. O dia da verdade é todos os dias. Hoje não é o dia da mentira, hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia de falar a verdade para as crianças. Coelho não bota ovo, queridos. Tá? Então ensine para os teus filhos, Páscoa é cordeiro, é cordeiro. Vamos ressignificar a nossa Páscoa. O coelho é o comercial, é o que as pessoas tentam incutir na cabeça das crianças, porque a criança, ela vê as coisas e os pais ficam meio sem reação. Queridos, eu não sou contra comer chocolate. Chocolate para mim é na Páscoa, chocolate é no dia das mães, é no dia dos pais, é no dia feliz, é no dia triste. Todos os dias é possível comer chocolate. Então não vamos estimular nas nossas crianças coelhinho, é cordeiro. Foi o sangue do cordeiro que nos deu a redenção, que nos libertou das garras do mal. Não façam isso, eu peço para vocês, não façam isso, contem a verdade. Ah, eu quero ter que a minha filha tenha aquele sentimento da fantasia. Não, queridos, você está mentindo pro seu filho. Você está mentindo, não faça isso em nome de Jesus. Não é coelho, é cordeiro. Outra coisa que Deus colocou ali para que o povo fizesse eram as ervas amargas, para que fosse comido junto com o cordeiro. Hoje não se tem essa prática. Por exemplo, na nossa ceia, né, quando nós fazemos ceia como um memorial na igreja, a gente é o pão e o vinho. Mas eu tive assistindo no sábado passado, esse sábado que passou agora, teve uma comemoração da Páscoa feita por judeus messiânicos, e eles fizeram ao vivo para que as pessoas pudessem saber como que é feita o jantar de Páscoa. E eu achei interessante porque eles têm todo um jeito para fazer aquilo ali. E uma das coisas que são incluídas ali é a parte das ervas amargas, né? Que eles comem com o pão sem fermento. E como aqui não se sabe que tipo de erva, Deus não especificou o tipo de erva amarga, algo que seja amargo. E aí eles pegaram rúcula, eles comeram rúcula. E quando ele estava comendo, a gente via na cara dele que aquilo tava muito ruim. E ele falou, nossa, ele olhava pra mulher, ele falou, nossa, essa tá muito amarga, né? Ele comia aquilo, porque o amargor das ervas amargas eram para lembrar ao povo, quando tinha, né, o ritual, para lembrar que a escravidão é amarga. E aí o meu filho estava assistindo junto comigo essa celebração que eles estavam fazendo. E essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu fui fazer um suco de limão. E daqui a pouco aquele limão amargou. E aí meu filho pegou e falou assim, ele tomou, nossa, tá parecendo as ervas amargas. Ele lembrou do que ele viu no jantar, né? E aí ele falou, tá amargo, tá parecendo as ervas amargas do Egito. Porque o amargor, né, mãe, da escravidão. Então, queridos, foi algo tão simples, mas que meu filho já associou aquilo ali. Então ele viu aquela cerimônia, então que a gente ensine as nossas crianças, né? Você não precisa fazer exatamente como eu fiz, mas você pode ensinar. Até porque quando Deus fala assim, quando os teus filhos perguntarem, queridos, os teus filhos, a história da Páscoa não é para ser contada pelo pastor, não é para ser contada pelo seu vizinho, é você que tem que contar. Sou eu que tenho que contar pro meu filho a história da Páscoa. E isso tem que ser celebrado, sabe? Por mais que nós estejamos passando por dias difíceis, por dias de luto, mas é para celebrar a redenção que Deus fez para as nossas vidas, tá? Então tinha as ervas amargas. E o que nós temos como antagônico hoje na Páscoa? O chocolate, que é doce, né? Então muitas vezes a doçura faz com que a gente perca, né, a noção. Então o chocolate aqui representado mais ou menos como pecado, porque o pecado não é ruim, queridos. Quem aqui que já cometeu pecado e que achou ruim? Pecado não é ruim. O problema é que o pecado traz consequências e nos separa de Deus. Então, que a gente possa lembrar que tempo de Páscoa não é tempo de chocolate. Pode comer, não sou contra, tá bom? Muito pelo contrário, eu como chocolate a qualquer tempo.
Então, eu não sou contra o chocolate, eu sou contra a gente associar algo que não tem nada a ver com Páscoa e a gente ensinar para as nossas crianças, tá? Então, você quer dar o chocolate pro seu filho, você quer dar o brinquedinho pro seu filho, dê. Mas não ensine que Páscoa é chocolate, que Páscoa é coelhinho da Páscoa. Não, Páscoa é cordeiro. Páscoa é dia de lembrar a redenção, tá? E a perpetuação, como eu já falei, da Páscoa, deveria ser feita pela família, tá, pais? Então, ponham na cabeça de vocês que não é o pastor que tem que ensinar, não sou eu que tenho que ensinar. Hoje eu tô contando aqui, chamei para que aqueles que quisessem trazer as crianças para ouvir, que é um momento para a gente poder celebrar a Páscoa do Senhor. Mas Páscoa, quem deve contar é você, tá bom? Outra coisa, em Cristo Jesus, nós encontramos todos os elementos da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus, ele era o quê? Pão da vida. Mas nós podemos dizer que Jesus era o pão ázimo, porque foi o pão sem pecado. O fermento ali mencionado, quando Deus pede para fazer o pão sem fermento, é justamente porque o fermento, ele é considerado como se fosse o pecado, né? Ele tem a conotação de pecado, então por isso que é pedido para fazer o pão sem fermento. Então Cristo é o pão da vida? Mas ele é o pão ázimo, o pão sem pecado, porque Cristo esteve aqui, fez a obra que ele fez e não foi achado nele pecado, nem mesmo no dia da condenação dele, né? No dia que ele foi condenado, no dia que ele foi julgado, no dia que ele morreu. Ele morreu injustamente. Ele morreu para poder tomar o meu lugar, tomar o seu lugar. Porque aquele lugar na cruz era meu e seu, querido. Mas foi ele que tomou ali, sem pecado, injustamente. Ele foi levado ali e ele morreu, deu a sua vida. Ele é o cordeiro da Páscoa. Então, ele deu a sua vida em favor de todos nós, né? Então, aquele animalzinho que morria ali para fazer a comemoração da Páscoa era para que eles lembrassem que alguém estava dando a vida em favor deles. E Cristo se fez, né, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que traz a redenção para nós. Então, a partir do dia que Cristo faleceu ali naquela cruz, morreu no nosso lugar, o sangue dele ali teve todo o sentido da Páscoa para nós. Porque a Bíblia diz assim que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, de uma vez por todas, Cristo foi o último cordeiro, né? Depois dele, não adiantou mais fazer sacrifício. Muitos devem ter feito, né, ao longo dos anos, porque precisava do templo para poder fazer toda a liturgia ali da Páscoa. Mas no ano 70, o templo foi destruído, né? Então, os judeus ficaram sem ali o local específico para fazer o sacrifício. E então, até mesmo quando os judeus ortodoxos, os judeus que não creem em Jesus, ainda assim eles não conseguem mais fazer sacrifício. Eles até fazem, eu ouvi alguma coisa que eles matam, pegam o sangue da galinha, mas não resolve. É só o sangue de Cristo que resolve, queridos, tá? É por meio de Cristo é que nós temos a passagem, a Pessah, da morte para a vida. É somente o sangue de Cristo que nos redime do pecado. E hoje, quando eu estava fazendo as minhas anotações aqui, para poder falar nessa noite, algo que o Senhor me chamou a atenção, né? Fazendo essa analogia dos antagonistas. E Cristo morreu no madeiro, morreu ali na cruz, que era de madeira. E pensando nisso tudo, na cruz de madeira, a madeira na analogia da Bíblia, né? Às vezes Deus fala ali da madeira, é relacionada ao homem, ao ser humano, né? Faz uma analogia como... Então, ali naquele madeiro, quando derrama ali o sangue de Cristo, naquele madeiro se espalha ali o sangue. É como se naquele dia, naquela Pessah, naquela Páscoa, quando eles passaram o sangue ali nos umbrais de madeira, ali estava sendo feita a mesma coisa. Cristo estava apagando, o sangue de Cristo estava apagando os nossos pecados. Gente, não tem valor, não tem nada no mundo que nós possamos fazer para que nós possamos ser salvos.
A única coisa que nós podemos dizer é sim ao Senhor. Se você estiver me ouvindo aqui, se por acaso tem alguém que ainda não tem o seu compromisso com Cristo, hoje é dia aceitável para você. Cristo morreu por você também, não foi só por mim, morreu por toda a humanidade. E esse sangue dele ecoa até hoje nas nossas vidas. Então é o sangue dele que vai nos lavar de todos os nossos pecados, é o sangue dele que vai trazer a redenção para as nossas vidas, tá? Então o meu apelo aqui nessa noite, sincero, é que você possa ensinar aos seus filhos, ensinar aos seus netos, ensinar a todos quantos você possa ensinar, que Páscoa é Cristo. Então eu me sinto feliz de poder nesse dia de hoje estar compartilhando disso com os irmãos, com todos vocês nessa noite, porque não há nada neste mundo, nada que nós possamos fazer que não seja aceitar esse amor, aceitar esse sacrifício que ele fez. Ele deu a própria vida. Mas sabe, queridos, ele não ficou ali naquele lugar, ele não permaneceu morto. Então tem um hino que diz assim, que se você for, era até uma música, era um sambinha, que Buda, ele já morreu, Ave Maria já morreu, Allan Kardec já morreu, tantos já morreram, mas nenhum ressuscitou. O nosso Jesus não ficou pregado naquela cruz. O nosso Jesus não ficou morto, não ficou enterrado naquele túmulo. A Bíblia nos garante que ele ressuscitou, que ele ressuscitou, ele esteve entre nós mais uma vez. E a Bíblia nos garante que ele vai voltar para nos buscar. Essa é a garantia que nós temos, queridos. A celebração da Páscoa é a celebração da vida que Cristo tem nos dado. E eu me alegro por saber que isso não é só para mim. Isso está aberto, está franqueado a todos que queiram. Então, se você nessa noite ouviu, se você entendeu, talvez aqui nós estejamos apenas entre pessoas que já conhecem o amor de Deus, que já entregaram suas vidas a Cristo. Mas se essa palavra estiver chegando para você, que nunca ouviu falar, eu quero colocar para você que você também é amado do Senhor. Que toda essa festa, que toda essa Páscoa também foi feita para você. E o Senhor continua passando. Ele continua passando e ele continua entregando a vida dele para quem quiser aceitar. Tá? Se você quiser aceitar Cristo, hoje é o dia aceitável. Aceite ao Senhor Jesus. Que o que nós aguardamos agora ansiosos é a volta do Senhor. É o dia que ele vai vir nos resgatar. E nós temos visto a cada dia os sinais se cumprindo. A cada dia está mais evidente, mais iminente a volta do Senhor. Então que você não deixe passar. Não deixe passar. Tá? Não deixe passar a oportunidade nessa noite. Que o Senhor esteja falando no seu coração, no meu coração. Que nós possamos estar relembrando a cada dia o sacrifício que ele fez por nós. E hoje nós comemoramos, nós fazemos a Páscoa com pão e com vinho, que é um memorial ao Senhor. Então no domingo, quando nós estivermos ali fazendo aquela celebração, que você esteja com a sua mente voltada totalmente para o Senhor, grato pelo sacrifício que ele fez. Eu olho para a minha vida e digo, eu não merecia que ele tivesse feito isso. Eu não mereço que ele tenha feito isso. Mas eu sou grata porque ele fez. Porque eu estava condenada a uma vida de ir para o inferno. Mas o Senhor nos resgatou da morte para nos dar vida. E essa vida que ele quer nos dar é vida eterna. Então que em nome de Jesus você possa estar entregando a sua vida, estar relembrando com a sua família todo esse mover que o Senhor fez. Deus mandou o seu próprio filho, ele não mandou uma outra qualquer pessoa. Ele mandou o filho dele pessoalmente para vir aqui fazer isso. E não há amor maior do que dar a vida em favor de outro. Tá, queridos? Então, ensinemos para as nossas crianças. Páscoa é redenção. Redenção. Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. Páscoa é o sangue de Cristo derramado ali no madeiro. Mas Páscoa também é a celebração da vida. Passamos da morte para a vida. Queridos, eu espero que essa palavra tenha enchido o seu coração nessa noite. É o meu desejo, que
que o Senhor possa estar falando no seu coração, que isso seja um eco, sabe, de algo que foi falado aqui, mas que isso fique ecoando dentro do seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite e que nós celebremos a vida dada no Senhor Jesus a todos nós. Amém? Vamos orar neste momento e eu quero que você neste momento leve o seu pensamento ao Senhor. Se tem alguém que na sua família, algum amigo seu que ainda não aceitou o Senhor Jesus, não aceitou esse sacrifício na sua vida, que você possa estar colocando na sua mente, levando seu pensamento a Deus nesse momento, para que mais pessoas também possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus. E se você está ouvindo essa mensagem, se você entregou a sua vida ao Senhor, nós nos colocamos à sua disposição para te ensinar, porque é um caminho a ser trilhado, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta noite. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por este momento de culto, ó Deus, que nós prestamos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz. Que alegria, Deus, poder celebrar neste dia, Senhor, com os meus irmãos. A certeza, ó Deus querido, da salvação, a garantia da salvação que o Senhor nos dá através do Seu Filho Jesus. Deus, eu peço em favor, ó Deus, dos familiares, ó Deus, dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, ó Deus, daqueles que estão ouvindo, ó Deus querido, essa palavra nessa noite. Ó Deus querido, que nós possamos, ó Deus, com firmeza, ó Deus, testemunhar aquilo que o Senhor, ó Deus, tem feito nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, a muitos, ó Deus querido, com esta palavra. Que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar transformando vidas, ó Deus, e que as pessoas aceitem, ó Deus querido, o teu amor. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence, ó Deus, o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, convencer, ó Deus, os homens, ó Deus, com tudo isso que nós temos passado nesse último ano, que as pessoas se convençam que só há um único Deus, um único Salvador. Ó Deus querido, isso nós encontramos em Cristo Jesus nas nossas vidas. Perdoa-me, ó Deus, querido, aquilo que eu não tive condição, ó Deus, de alcançar, que o Teu Espírito esteja completando na vida dos meus irmãos, ó Deus. Permita, Senhor Jesus, que tenhamos uma boa noite de sono, Pai, um bom descanso. E amanhã, Senhor Jesus, um dia renovado na Tua presença, Senhor. Perdoa os meus pecados, abençoa a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por ficarem aqui comigo até agora e que Deus possa estar abençoando a cada um. Amém? Fiquem com Deus.